Madeline e Michael é um casal aparentemente normal. Ela está esperando o primeiro filho deles e, por isso, eles estão empolgados com os preparativos para receber a criança. Só que tem um pequeno problema que eles precisam vencer. Aliás, 2 problemas. O primeiro é a mãe de Michael, Vivian, que, assim como uma boa parte das sogras, tem uma relação conturbada com Madeline. E parte dessa relação é o segundo problema que eles precisam vencer. Isso porque Madeline é adepta ao veganismo. Vivian não concorda com isso porque acredita ser prejudicial à criança os hábitos alimentares de Madeline que não incluem proteínas importantes. Durante um almoço em família, Vivian dá aquela cutucada nos assuntos delicados. Ela sabe que Madeline não só é adepta ao veganismo, como também tem outros comportamentos, digamos, naturebas. Ela quer procurar uma parteira de confiança para trazer seu filho ao mundo. Mas Vivian insiste que o melhor a se fazer é contratar um médico especialista. Ela até sugere um bom profissional que já presta serviços para a família há muitos anos. O casal ainda não estava totalmente de acordo com esse assunto, tanto que Michael, mesmo concordando com sua mãe, também acha justo que a esposa tivesse a última palavra quanto ao método usado para o parto. Assim, eles resolvem visitar uma parteira experiente chamada Patrícia. Ela é amiga de infância de Madeline e também é obstetra. Assim, de acordo com o pensamento dela, agradaria tanto seu gosto pessoal de parto quanto a sugestão de sua sogra, que prefere um profissional gabaritado. Michael acaba ficando convencido de que aquela decisão seria a melhor para todos. No decorrer da gestação, Madeline tem mudado um pouco seu comportamento. Talvez tanta pressão tenha levado ela a assistir documentários a respeito de como as carnes são processadas nas indústrias. E, é claro, também começa a desenvolver certa obsessão por assistir os cruéis abates de animais para o consumo humano. Ela encara todos os conteúdos como um verdadeiro filme de terror para quem é adepto ao veganismo. Esses comportamentos têm deixado ela meio neurótica a ponto de ter certa repulsa quando em contato com qualquer tipo de carne, principalmente as carnes frescas. Em uma noite, enquanto jantava com Michael, ela começa a se sentir mal. Fortes dores começaram a incomodar e o resultado foi que ela precisou ir ao hospital para se certificarem de que estivesse tudo bem, tanto com ela quanto com o bebê. Ao chegar no hospital, Vivian já tinha enviado o Dr. Richard para avaliar o quadro de saúde dela e do bebê. Ele queria realizar o parto da criança naquele exato momento. Não se sabe se por um real motivo de pré-eclâmpsia ou se ele havia sido ordenado por Vivian. Mas ele tentou persuadir a gestante de todos os modos, inclusive dizendo que o bebê corria risco de vida caso não fosse realizado o procedimento. Michael foi contra e Madeline também. Eles chamaram Patrícia rapidamente para terem uma segunda opinião. Ao chegar lá, Patrícia atestou que não seria necessário o procedimento e exigiu que a vontade do casal fosse respeitada. Depois de um diagnóstico mais detalhado, Patrícia assegurou que as dores eram resultado de cálculos biliares. Ainda para dar um diagnóstico mais preciso, ela solicitou que alguns exames fossem feitos. Após os resultados de alarme falso, Madeline foi liberada na mesma noite e voltou para casa. Mas o que ela não sabia é que o destino colocaria ela em uma encrenca cabulosa. Isso porque o carro começou a apresentar defeito e os airbags abriram sozinhos e tapou a visão de Michael. O resultado foi catastrófico. Além de sofrerem um acidente grave, Michael acaba falecendo no local. Patrícia ainda agonizava quando foi encontrada por um motorista que passava por ali. O bebê não parecia se mexer e ela estava com uma energia sugerindo que tivesse perdido a criança. Patrícia foi chamada e confirmou que a criança já estava sem vida. Mesmo sabendo que agora carregava um corpo sem vida em seu ventre, Madeline decidiu que ficaria com o bebê até o dia de dar à luz. E então, alguns dias se passaram e Madeline fazia compras em um mercado quando começou a se sentir mal outra vez. Desta vez, a bolsa rompeu como se a criança estivesse viva. Com dores e contrações, ela foi levada até a clínica de Patrícia, que teve muito trabalho junto com suas assistentes durante o parto complicado de Madeline. Mas mesmo assim, a notícia continuava a mesma. O bebê estava sem vida. Madeline não queria acreditar. Então ela pegou seu filho e colocou para amamentar.
Milagrosamente e ao mesmo tempo estranho, o bebê começou a dar sinais de vida, deixando todos da sala espantados. Era uma linda menina que, por causa do milagre, foi chamada de Grace. Agora tudo parecia estar bem em casa. Patrícia foi visitar Madeleine e insistiu para que ela levasse a pequena Grace ao hospital para realizar exames a fim de entender como foi possível o bebê ressuscitar e estar aparentemente saudável. Algo de errado não estava certo, mas mesmo com toda a insistência, Madeleine não concordou em levar a criança e realizar todos os exames necessários. Mas ela deveria ter feito isso. Coisas estranhas começavam a acontecer com a criança. Primeiro, ao pentear os cabelos da garotinha, Madeleine notou que o cabelo da criança estava crescendo de maneira incomum. Logo em seguida, ela percebeu que uma mosca estava rondando o berço e chegou a entrar no nariz do bebê. Madeleine conseguiu capturar o inseto e colocou uma cortina de proteção para que a criança não fosse prejudicada novamente. De repente, ela começa a sentir um cheiro desagradável no quarto. Entretanto, não era nada demais desta vez. Era apenas a caixa de areia do gato que estava transbordando e precisava ser limpa. Mas logo em seguida, ela percebeu que a criança também tinha um cheiro estranho. Então ela tem a ideia de trocar a fralda, mas ao tirá-la, percebe que estava limpa. Para ela não fazia o menor sentido. De onde era aquele cheiro então? Mesmo sem necessidade aparente, Madeleine decide dar um banho na filha. Enquanto molhava a garotinha, a água começou a ficar vermelha. Foi então que ela encontrou uma ferida estranha no bebê. Só que ela não se lembrava de como o bebê se machucou. Então, do nada, o bebê começou a ter febre. Madeleine ligou para Patrícia imediatamente. É engraçado como tudo dá errado no momento mais improvável, não é? Mas Patrícia não atendia o telefone por nada desse mundo. Estranhamente, moscas começam a aparecer e sobrevoar a criança como se estivessem sendo atraídas por causa da ferida ou pela própria criança. Enquanto isso, no escritório de Patrícia, ela conversa com sua assistente enquanto folheia um jornal. Aparentemente, ela quer comprar um trailer, mas de repente, ela começa a olhar fixamente para uma foto antiga dela e de Madeleine. Por algum motivo, ela esconde um segredo da assistente, que também conhece a mulher. Grace tem piorado cada vez mais. Ela não come direito e rejeita leite materno. Mas ocorreu que certa noite, quando Madeleine tentou amamentar a filha novamente, ela caiu no sono e quando acordou, sentiu uma dor forte. Foi então que percebeu que a criança havia aberto uma ferida nela e estava sugando suco de tomate ao invés de leite. Mas não sei o quanto a mulher é idiota. O caso foi que ela teve a brilhante ideia de tentar introduzir uma dieta carnívora na criança. Ela vai até o supermercado e compra muita carne vermelha com bastante líquido. Em casa, ela drena a carne com a ajuda de um funil e coloca o suco vermelho dentro da mamadeira. Que delícia! Parece suco de beterraba sabor vaca. Ela colocou a mamadeira na boca da criança e funcionou. Agora ela sabe como amamentar a criança corretamente. Se é que essa é a maneira mais saudável de alimentar um recém-nascido. Após o experimento, ela joga fora as carnes em um latão que estava na calçada. Então ela sente que está sendo vigiada por alguém. Ali perto, dentro do carro, Patrícia observava cada movimento de Madeleine como se soubesse exatamente o que ela estava fazendo. Rapidamente ela pisa no acelerador e vai embora. Mas o plano não funcionou muito. Grace continuava com o quadro de febre e estava piorando cada vez mais. Tanto que começou a desenvolver ataques epiléticos que pioraram a cada noite que passava. Madeleine encontra sua filha toda suja de vermelho no berço e pensa ser mais uma ferida. O cheiro também não estava dos mais agradáveis, mas dessa vez ela encontrou o que causou tudo aquilo. Ali perto da criança havia um rato todo destroçado. Aparentemente, o gato de estimação trouxe a refeição para a criança. A mulher começou a ficar perturbada das ideias. Toda a vez que amamentava a criança, ao invés de dar o leite, deixava a garotinha carnívora sugar suco de tomate. Cê tá doido? Eu começaria a criar galinha ou então compraria chouriço no supermercado. E é claro que essa sessão de amamentação gerava problema para ela. Madeleine começa a ter desmaios constantes. Ela desenvolveu anemia por causa da falta de nutrientes. E mesmo que ela peça ajuda para Patrícia,
quase nunca encontra ela. Madeleine não sabe se Patrícia está mandando a assistente dizer que não está ou se é a própria assistente que não está passando os recados corretamente. Vivian, preocupada com a neta, decide pedir um favor ao Dr. Richard. Ela quer que ele realize alguns exames em Madeleine. A maldita quer que o Dr. Richard sabote os resultados para que ela consiga provar que Madeleine é incapaz de cuidar do bebê. O doutor, então, vai até a casa de Madeleine e consegue conversar com ela por um tempo. Ele, então, nota que ela está anêmica e utiliza a situação como desculpa para fazer os exames. Então ele tenta convencer ela de ir até um hospital para fazer alguns exames. Mesmo assim, ela resiste e só aceita fazer os exames que sejam possíveis de ser realizados ali mesmo. Então o Dr. Richard mede os batimentos cardíacos, colhe amostras de material genético e outros procedimentos. Mas no momento em que ele estava tirando um pouco de leite, o cachorro começa a latir. Ele então questiona a mãe, dizendo que o bebê parece doente e continua insistindo que tem algo errado com a criança. Então, quando ele vai ver a pequena Grace, ele faz um telefonema para Vivian para solicitar que ela vá na casa de Madeleine urgentemente. Nesse momento, Madeleine acerta uma garrafa de vidro na cabeça dele. Ela aproveitou que o médico estava desmaiado e drenou o suco de tomate dele para alimentar a filha mais tarde. Absurdo, né? Pois é, também achei. Vivian, mesmo sem ter sido contatada pelo médico, decide ir para a casa de Madeleine porque acredita estar acontecendo alguma coisa de errado. Isso porque Madeleine começou a ficar reclusa e misteriosa, além de não atender às ligações insistentes da sogra. Ao chegar na casa, a porta estava aberta, então Vivian chama várias vezes e entra na casa. Madeleine responde no andar de cima. Ela estava tentando esconder o corpo dissecado do médico. Para não levantar suspeitas, ela diz que está amamentando a filha e pede para Vivian fazer um chá enquanto ela não desce. Assim ela ganha tempo para esconder o que acabou de fazer. Mas mesmo assim, Vivian percebe que estava acontecendo alguma coisa. As janelas estavam lacradas com fitas, as louças todas sujas com aquele suco de beterraba sabor vaca, carne moída para todo o lado. A mulher achou estranho, já que Madeleine é vegana. De repente, enquanto tentava limpar a mamadeira da filha, Madeleine deixa cair o frasco que se quebra. O barulho atrai Vivian, que tenta subir novamente as escadas. Então Madeleine consegue fingir que estava saindo do banho. Vivian conversa com ela e diz que tem saudades da neta. E após inúmeras tentativas de ver a garotinha, ela acaba se dando por vencida e vai embora. Mas enquanto caminhava em direção à porta, Vivian percebeu o telefone do médico caído no chão. Assim, percebendo uma pista do que poderia estar acontecendo, ela inventa que precisa ir ao banheiro. Assim, ela utiliza um outro acesso da casa para chegar ao quarto da neta. Mas ao abrir a porta, percebe uma cena macabra. Além de um quarto todo sujo de ferimentos, ela percebe o doutor caído no banheiro. Vivian tenta descer as escadas sem fazer barulho enquanto carrega a neta nos braços. Mas Madeleine já tinha se dado conta de que a garotinha não estava mais no berço. Então encontra Vivian descendo as escadas. O momento fica tenso porque Vivian começa a ameaçar Madeleine com um martelo que encontrou no banheiro e, eventualmente, atinge ela na cabeça. Ao ver Madeleine caída no chão, ela chega perto, se dando conta do que fez. Mas Madeleine ainda estava viva e com força o suficiente para morder o pescoço da sogra, que agora estrebucha no chão por causa do ferimento. Então Patrícia chega ao local e fica horrorizada com a cena que viu. Algum tempo se passou. Agora Patrícia aparece dirigindo o trailer que comprou. Logo em seguida, é revelado que Madeleine está junto com ela e cuidando da pequena Grace. Patrícia e Madeleine estão cuidando da garotinha que agora cresceu um pouco mais e parece estar mais feroz. Madeleine está sendo devorada aos poucos pela pequenina, que com seus dentes afiados faz Madeleine de alimento a cada dia. Esse foi o recap do filme de 2009 chamado Grace. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.